Pouca gente sabe, mas Adão ficou um tempo afastado de Eva, e não só isso, nesse meio tempo ele teve relações com outra mulher, gerando filhos e alguns efeitos que duram até hoje, e que portanto é interessante você saber. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoor Diário. Essa semana terminamos de ler a porção de Beshalach e vamos focar nos parágrafos de 14 a 18 do Zohar. As lendas da tradição cabalística, que a gente chama de Midrash, contam que houve um momento em que Adão se separou de Eva, mais especificamente por 130 anos. E nesse momento, durante esse período de tempo, Adão teve relações com uma mulher chamada, geralmente a gente não fala o nome dela inteiro, porque é o nome de uma demônia, Lili, e acaba com T, né? E quando ele teve relações com essa Lili, ele acabou gerando toda uma prole de almas bastante negativas. Com a Eva ele gerou almas mais elevadas, não totalmente elevadas, porque, por exemplo, teve o lado de Caim, né, que a gente sabe que é um lado problemático, mas mais elevadas do que as que ele gerou com essa Lili. E essas almas são, a Kabbalah explica, a origem de toda a negatividade que existe no mundo. Tá? Então são, a gente pode falar, a prole demoníaca, né, filhos de demônios, que geram todas as clipot, toda a negatividade. Pois bem, no fenômeno do êxodo do Egito, que é o que o Zohar está analisando nessa porção, a gente sabe que teve um povo que saiu junto com o povo de Israel, né, misturado com o povo de Israel, mas que não fazia muito parte do povo de Israel. Isso em hebraico esse povo se chama Erev Rav, a multidão mista, né, numa tradução literal. Então era um povo que estava, assim, digamos, meio de alegre. Né? Eles não tinham o propósito que o povo de Israel tinha, a ideologia que o povo de Israel tinha, mas eles saíram juntos. E por que saíram? Né? O Zohar conta pra gente que foi uma exigência, vamos dizer assim, de Moisés. Tá? Moisés sabia o que tinha acontecido no paraíso, né, com seu nível espiritual, sabia que Adão tinha gerado essa prole negativa, e ele pensou que, levando esse povo junto, né, tirando do Egito e levando ele para o caminho de Israel, ele poderia elevar essas almas, corrigir uma boa porção do mundo, né, fazer do mundo um lugar melhor. Mas o Midrash conta que Deus falou para ele: eu não aconselho você fazer isso. Né? E Moisés mesmo assim foi, fez, bateu o pé, e depois a gente sabe que a Erev Rav dá muito problema ao povo de Israel. Por exemplo, o fenômeno do pecado do bezerro de ouro, né? As queixas que tinha no deserto, tudo isso é muito ligado a Erev Rav. Bom, falando em nós, né, nosso dia, o que isso significa? A Kabbalah ensina que nós todos, por mais que a gente tente ser povo de Israel, que deve ser o nosso objetivo, né, a gente tem que saber que há no nosso meio gente que é Erev Rav, há gente que é da multidão mista. O que é essa gente da multidão mista? É gente que parece muito com a gente. Né? A gente olha e fala: nossa, é um amigo, é um colega, é um ser humano como eu. Mas os ideais são totalmente diferentes. Os propósitos são totalmente diferentes. Né? São pessoas que estão conectadas totalmente em outros valores, que têm outro padrão de vida, outra moral, outra ética. E não há muito que a gente possa fazer, a não ser nos afastar dessas pessoas, né? Tentar não ser como elas e nos afastar na medida do possível. Agora, muito cuidado, não use também esse conhecimento que a gente está falando aqui para sair definindo as pessoas, né? Ah, você é Erev Rav, ou certeza que aquele fulano é Erev Rav. Não use isso como forma de discriminar ninguém. Tá? Mas saiba que existe gente que não tem os mesmos propósitos espirituais, tem realmente outros valores na sua essência e é guiado por outros motivos, né? Como se tivesse outra moral, como eu falei. Então, essas pessoas podem acabar atrapalhando o nosso trabalho espiritual. Pela influência que nós temos com elas, pelos contatos que nós temos, às vezes a gente pode se desviar do caminho. Se a gente for mais fundo, tem alguns cabalistas, como Isaac Luria, que dizem que, na verdade, o Erev Rav tem inclusive dentro de nós. Né? Tudo que a Bíblia cita,
todos os personagens, elas têm uma realidade dentro de nós. Então às vezes não é nem a questão de estar fora, mas nós temos dentro de nós um lado de nós rebelde, que não quer ir para o Monte Sinai, receber a Torá, sair do Egito, que não está comprometido com isso. É um povo que está preocupado em reclamar, em resmungar, em fazer idolatria, em se conectar ao ego, tudo gira ao redor dele, né, ao umbigo dele. Então a gente tem isso no mundo externo, mas também interno. E é muito importante que a gente tenha cuidado de não se misturar com essa energia, evitar ao máximo, porque assim o nosso trabalho espiritual fica mais fácil, o nosso trabalho espiritual fica mais puro, e a gente leva uma vida bem melhor. Um bom dia a todos e Shabbat Shalom.